Cara, é muito legal que na sua trajetória dos bancos Igov, Serasa, Sodexo, você lidou há muitos anos com muito volume de dados, né? Para quem não conhece, se você tem um cartãozinho da Sodexo ou um aplicativo hoje, né? Pô, a empresa tem dados das empresas contratantes, dos funcionários que recebem o benefício, do café que você toma porque você usou o benefício, ou seja, você tem uma triangulação imensa, né? E daí vem minha pergunta, cara, pensando aqui nessa fase que você esteve mais no Brasil, que tipo de desafio de dados você teve pela frente, o que você puder falar, obviamente. Que tipo de coisa uma área de dados da Sodexo faz para as pessoas entenderem um pouquinho melhor? É uma boa pergunta. Assim, acho que assim, a gente teve muito desafio e alguns são bem comuns em muitas empresas. Assim, né? A gente tem conversado com várias pessoas e são muito comuns. O primeiro delas é que existe muita expectativa no valor que o dado pode entregar, né? Falam que o dado é o novo petróleo, o dado é o combustível, o dado é o futuro, mas precisam ser dados bons, né? E os sistemas geralmente guardam dados orientados à auditoria, orientado à operação. Não tem muito, não tem muitos sistemas que são pensados para capturar dados para no futuro fornecer um benefício para o consumidor, ou para a empresa, ou para o estabelecimento. Né? Então, acho que esse é um problema muito comum em muitas empresas, que é ter muitos dados, só que não ter dados suficientes para a entrega do valor que elas esperam. Né? E aí cria um tipo de expectativa falsa, né? Que fala, tá bom, eu tenho todas as transações, eu tenho todos os estabelecimentos, eu tenho todo, né, tá, mas tá bom, o que a gente conhece sobre o consumidor? Você capturou a preferência? Você capturou a geolocalização de tal coisa? Você capturou a forma de pagamento ou por que houve aquela negociação? Então, são informações que, do ponto de vista de um processo operacional, não são muito relevantes, né? Mas para que, do ponto de vista de quem precisa do dado, ou quem quer gerar um valor do dado, é essencial. Né? Senão, a única coisa que você consegue fazer é extrair relatórios de gaps financeiros, ou extrair um relatório para auditoria, para saber o que aconteceu. Né? Mas quando a gente fala em processo de retenção, processos promocionais, né, de criação de promoção, tem uma questão de identificação de cluster, identificação de grupos de pessoas, ou entender os padrões de comportamento. Né, acho que esse é um ponto importante do desafio aí. Eu acho que outros dois, assim, que eu diria para você, que vem na minha cabeça, está muito ligado à cultura da empresa, né, essa cultura uma coisa é ter a primeira barreira, que é o querer fazer. E eu acho que esse é um ponto, como eu disse para você, o Comex ajudou muito. Mas é um processo que é lento, assim, não é todo mundo, né? Como todo processo de mudança, change management. Você tem que falar, tem que repetir, tem que entender, tem que ceder algumas horas. Obviamente a gente tem um ideal, mas a gente não começa lá no ideal. A gente começa negociando, né? Andando poucos, e eventualmente a gente tem que mostrar valores a cada passo. E o outro ponto são pessoas, né? Porque não é um perfil fácil de achar. Né? Eu costumo dizer que quando se fala de dados, tem três tipos de papéis de dados. Tem o business, que é aquele cara que entende né, o valor, o benefício. Tem o data, o IT, desculpa, que é aquele cara que trabalha o dado no banco de dados, na modelagem para o sistema transacional, tal. E tem o time de dados, que é esse time que está sendo, né, agora que está virando referência, de alguns anos para cá, mas é quem entende o dado no meio do caminho, né? Aquele cara que aplica, que tem as ciências de dados, né? Que é estatística, matemática, tem toda essa parte aqui, tem a parte mais estatística da coisa, mas tem uma parte que também é de estruturação de dados, mas é uma estruturação diferente daquele cara de TI que está fazendo um sistema de RP. Né? É aquela pessoa que consegue trabalhar o dado para que ele gere valor, né? E consiga fazer as perguntas corretas para ter os dados certos para a montagem de um banco de dados, de um data lake, né? Um data mart, sei lá, para que com informações suficientes para gerar algum valor
de verdade. Cara, e pegando esse gancho, vocês organizam como organizavam no Brasil, né? Quando você estava só focado no Brasil, as equipes têm esses três papéis claros ou tem na lógica de cargos e funções, etc., tem outras caixinhas assim, além dessas três? Logo no começo, a gente criou um time só com um cargo só. Tá? Porque a gente, como o nosso trabalho foi trazer pessoas que estavam na empresa para compor o grupo, não foi contratar 10 pessoas novas, né? Foi sim pegar aquelas pessoas que trabalhavam com dados, seja no Excel, seja no Access, seja num banco de dados qualquer, e juntar aí essas pessoas, né, que já estavam gerando algum tipo de valor, mas precisavam ter um apoio maior tecnológico, de processo e de conhecimento, né, para ver o que mais elas podiam fazer. A gente trouxe algumas pessoas que já trabalhavam na área de TI, de BI, né, geração de relatórios, data warehouse, mas a gente trouxe bastante, a maioria do time foram pessoas que vieram da área de negócio que trabalhavam com dados. Então eles vieram a princípio com um perfil único, que era Business Analytics, né? Com o amadurecimento, a gente foi criando funções internas, diferenciando o que era engenharia, o que era data viz barra analyst, que é o cara que entregava lá o valor. Depois, tiveram algumas pessoas, apesar de todo mundo querer, todo mundo ambicionar ser um data scientist, são algumas delas que de fato viram a chave e falaram, legal, eu vou ser isso. Então, esse processo de construção de time e de papéis é evolutivo. No começo, por essa característica de como foi montado, era um perfil único. Lá dentro, com o processo de educação, né, mesmo porque só quando a plataforma existe que a gente dá para diferenciar o que é engenheiro do que é o Viso ou analista, né? E depois, só quando a gente começa a ter uma plataforma mais avançada, a gente consegue colocar o data science lá para fazer algumas experimentações. Então, acho que é evolutivo esse processo. Né? E a nossa opção foi, naquela época, colocar gente interna e aportar conhecimento externo através de consultorias. A gente entendeu, e eu acho que foi uma boa, não é a única, mas foi uma boa alternativa, mostrar que, não, acelerar a entrega, pegando pessoas que já conhecem negócio e aprendendo, eventualmente, alguma técnica, do que ao contrário, alguém que viesse da técnica tivesse que aprender todo o negócio.